Então, a gente vai ver hoje sobre a ética em saúde pública, né, e pensar um pouco quais as fundamentações da bioética propriamente dita em saúde pública, no primeiro momento, e no segundo momento, ver como que a gente pode utilizar os referenciais de análise dentro do campo da saúde pública. Então, esses slides, na sua grande maioria, eles são adaptados de uma apresentação feita por Michel Kelly e Olive Bellefleur, do Canadá, e adaptados do professor Brin William Jones, da Universidade de Montreal. E eles estão baseados também nessas três leituras que estão disponíveis no site do Centro de Colaboração Nacional sobre Políticas Públicas do Canadá, onde tem um material muito interessante, né, sobre a bioética em saúde pública, e fica ali disponível tanto em francês quanto em inglês ali no site. Então, para a gente pensar um pouco da introdução à bioética em saúde pública e refletir sobre as suas fundamentações, eu gostaria primeiro de problematizar um pouco os termos, né? A gente tem no Brasil essa diferenciação entre saúde pública e saúde coletiva, né? De modo com que muitas vezes de modo com que muitas vezes se tem essa diferenciação, mas do ponto de vista internacional, a nomenclatura acaba sendo saúde pública. Então, algumas diferenciações, né? Enquanto a saúde pública é empírica, reduzida ao plano do fenômeno e de uma causa etiológica, segundo os pesquisadores brasileiros, a saúde coletiva estaria demarcada nessa determinação histórica do processo saúde-doença. Enquanto a saúde pública é a ótica do Estado e seus interesses nas sociedades capitalistas, a saúde coletiva seria a demanda originária das lutas populares e das críticas desse fazer estatal. Enquanto na saúde pública seria a melhoria localizadas em graduais, dentro das possibilidades limitadas e definidas pelo Estado, na saúde coletiva seriam essas mudanças radicais, consideradas dialéticas, das possibilidades da necessidade resultante do embate do Estado e sociedade. Porém, na prática, a gente pode observar que também pode ser questionável essas questões, né? Do ponto de vista de que a saúde pública em Cuba, por exemplo, não é tanto da ótica do Estado e interesse capitalista, por exemplo, né? Embora a gente possa ter também, por exemplo, outros lugares que a saúde pública também tem participação social, que não é só no Brasil, né? E quando a gente olha o acesso de fato, a gente entende, né, que o Brasil a gente ainda tem uma precariedade no acesso de fato e que muitas vezes países que têm e consideram saúde pública têm um acesso melhor, né? Mesmo se for sistemas de seguro e não de seguridade como o nosso. Mas é sempre a gente bom lembrar que saúde coletiva é um campo do conhecimento também, um campo de forças, e por isso a gente adota esse termo de saúde coletiva, fazendo essa diferenciação, e pensando, né, que enquanto conceito de saúde e doença, a gente está mais na saúde coletiva ligado ao conceito ampliado da saúde, que está na oitava Conferência Nacional, que está no nosso, na nossa Constituição, é, e também essa ação mais horizontal entre Estado, os profissionais e a população, do que uma ação vertical do Estado, né? Enfoque do Estado em programas em indivíduos e outra demanda da população, participação popular e coletiva. Agora, a gente tem muito ainda o que avançar para ser saúde coletiva de fato, né? Já que a boa parte da nossa população de fato não participa, a população popular deveria ser melhor aplicada, mas, guardadas essas diferenças, a gente vai usar o termo saúde pública para entender a diferenciação, né, daquilo que é de fato de programas do próprio Estado no coletivo de uma população, né? Então, aqui a gente vai, porque são as políticas, são o Estado que faz, por isso que a gente vai tratar nessa aula de saúde pública, né? E não saúde coletiva no seu conceito ampliado em, em, em- da saúde coletiva brasileira. Então, é sempre importante a gente lembrar que a saúde pública engloba tanto cuidados individuais,
como as ações coletivas. E no campo da saúde coletiva brasileira, eu acredito, né, que há muitas confusões conceituais, né, e muitos neologismos também, né? Quando a gente pensa em cuidados individuais, a gente, por exemplo, a saúde pública, né, está pensando na assistência à saúde individual, no cuidado continuado, nas consultas médicas de outros profissionais, nos tratamentos, nas terapias, nos exames específicos. É a assistência à saúde, né, que é aquilo que nos sistemas de saúde de seguro ou mesmo assistencial, né, ele está relacionado com a assistência, está relacionado com aquilo que está relacionado ao trabalho das pessoas e elas pagam um plano individual ou é descontado direto do seu salário, né? Quando a gente pensa no sistema de seguridade, a gente tem essa assistência também prestada pelo Estado. Por quê? Porque a atenção à saúde, ou seja, essas ações coletivas em saúde, elas estão em todos os estados e são feitas a partir do próprio estado. Ou seja, lá nos Estados Unidos, que é um modelo assistencial em que a assistência à saúde é predominantemente por planos privados de saúde ou por planos governamentais, como o Medicare para idosos, que é descontado também da própria aposentadoria, né? As ações coletivas, os Estados Unidos também faz. Os Estados Unidos também faz campanha de vacinação a partir do Estado, né? Também faz o CDC de Atlanta, por exemplo, a prevenção de doenças, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, como o próprio FDA, né? Então, essas ações de promoção, de educação em saúde, elas estão em todos os estados. E hoje o que a gente vai falar é bioética em saúde pública, é bioética nessa atenção à saúde, nessas ações coletivas. Porque quando a gente trabalha, né, do ponto de vista da atenção à saúde, a gente está pensando principalmente da relação entre profissional de saúde e o usuário do sistema. E a gente está pensando que os diferentes níveis de atenção à saúde têm diferentes não, tem uma bioética diferenciada em cada campo, né? Por exemplo, uma bioética na atenção básica não é a mesma coisa do que uma bioética na atenção hospitalar, mas ambas são bioéticas clínicas, né? Que no campo da saúde coletiva a gente vai dizer que é uma bioética clínica ampliada, por exemplo, porque vai compreender outros olhares para além de um olhar reduzido entre a relação eu e o outro, mas pensado dentro de uma sociedade. Mas não deixa de ser uma bioética clínica no nível individual. E aqui começam essas questões conceituais, né? A gente fala níveis de atenção à saúde, que é atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, ou atenção básica. Mas não seria, portanto, níveis de assistência à saúde? E por isso que eu digo que as confusões conceituais, elas começam aí, né? Mas, quando a gente fala níveis de atenção, todo mundo lembra dessa atenção básica ou primária, secundária e terciária, né? Enquanto a complexidade de uma análise bioética na atenção básica está relacionado com a competência cultural, com a relação de vida das pessoas. Na atenção terciária hospitalar, ela tem uma outra dimensão, que às vezes é muito mais se desliga ou não um aparelho, se faz como é que se faz o cuidado paliativo, e que na atenção básica os problemas acabam sendo outros, né? Como vocês já viram nas aulas anteriores com a professora Mirelia Marta. E aqui a gente também tem uma outra divisão do níveis de atenção, que a atenção primária tem a vigilância epidemiológica sanitária, mas também tem os cuidados individuais, né? Aliás, os cuidados individuais da clínica. Portanto, a atenção básica, ela teria essa capacidade de fazer os cuidados e planejar também a partir da promoção da saúde. Do ponto de vista da bioética, então é interessante a gente diferenciar esses dois grandes campos de formas mais didáticas, né? A bioética clínica, ela tem temas principais como decisões de fim da vida, do consentimento informado, da confidencialidade,
das questões da capacidade de dar o consentimento, das questões que envolvem o foco, a relação médico-paciente, ou profissional de saúde-paciente, e tem mais esse cuidado individual. Então, é uma bioética clínica que se faz quando a gente fala da atenção básica, quando a gente fala da atenção ambulatorial, quando a gente está falando de bioética hospitalar, por exemplo. E o que a gente vai tratar hoje é essa bioética de saúde pública, o foco é políticas de saúde que alteram a saúde da população como um todo. O foco não é no indivíduo, mas é a população. São políticas de saúde que a gente vai tratar. E os temas principais estão relacionados à justiça em saúde, à responsabilidade social, às intervenções públicas, né? O paternalismo do Estado, que é fundamental nessa lógica, boa parte dessas políticas são paternalistas, e também a gente vai tratar dessa questão da equidade no acesso dos serviços. Da alocação dos recursos, por exemplo, também é um outro tema principal, né? Ou mesmo da regulamentação, da regulação em saúde, que também é um tema de bioética em saúde pública, né? Então, saúde coletiva é o grande guarda-chuva, mas hoje a gente vai focar na bioética em saúde pública, que tem aquele foco na saúde da população como um coletivo e não como um indivíduo. E aí a gente começa a pensar, né? E eu pediria que vocês respondessem, né? Pode abrir o microfone e responder. Nós temos um caso típico, por exemplo. 10 pacientes estão infectados. Não estou dizendo de nenhuma doença específica, mas é sempre muito atual esse exemplo, porque uma hora é dengue, outra hora é Covid, outra hora é gripe aviária. Então, 10 pacientes estão infectados. 5 são adultos, 5 são crianças. Desses, 2 adultos infectados são prestadores de saúde, são profissionais de saúde voluntários. Nós temos 10 doses de antirreviral disponíveis. E os adultos precisam de 2 doses e as crianças de 1 dose. Como que vocês resolveriam isso? Os recursos são escassos, a gente teve também na pandemia de Covid-19 a mesma coisa, vacinas limitadas, e a gente tinha que tratar, então, de dar uma resposta e priorizar certos grupos que fossem receber as vacinas. Nesses casos, o que que vocês sugeririam? Opa, alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou respondendo. Então, vamos lá. O que que você faria? Daria uma dose para todos, que seria um igualitarismo estrito, né? Daria uma dose por criança e 2 doses para os 2 adultos, que são os prestadores de serviço voluntário? Aqui é uma lógica utilitarista. Faria uma loteria, né? Um sorteio para ver quem das crianças e adultos vão receber a vacina, que seria uma oportunidade justa para todos, digamos assim, como a forma com que está essa tomada de decisão. Veja que assim acontece em alguns colégios públicos, né? Que se faz, tem muito mais inscrição para o colégio, se faz uma loteria. Se eu não me engano, o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, NDI, da UFSC, é uma loteria, né? Vamos tratar os mais desfavorecidos primeiro, né? Aqueles que são de classes sociais menos favorecidas, aqueles que estão desempregados ou que trabalham em, em áreas de maior risco, que é uma justiça social. Ou vamos tratar os trabalhadores de saúde primeiro, que é uma utilidade social, que é o que foi feito, né, na Covid-19. Primeiro, vacinado os trabalhadores de saúde, que era uma utilidade social. Então, o que você faz é a ética descritiva, é a gente descrever o que está sendo feito. E o que deve fazer é a ética normativa. E aqui é aonde mora a bioética. Bioética, ela reside nessa questão de uma ética normativa.
de dizer o que deve ser feito em determinadas situações. E então a gente tem várias opções, sempre temos vários cursos possíveis frente ao mesmo problema, né? E a gente tem vários casos de saúde pública, como, por exemplo, desde a fluoridação da água, a proibição do fumar, agora a proibição de cigarros eletrônicos, né? Políticas de redução do tráfego, é, política de rotulagem de produtos alimentícios, impostos sobre refrigerantes e cigarros, por exemplo, vacinação contra a Covid ou qualquer outra doença. A gente tem muitos casos de saúde pública que a gente pode trabalhar, né? E a gente vê isso cotidianamente nos noticiários do Brasil, por exemplo, diminui-se a velocidade para diminuir os acidentes, né? Daí chega um outro prefeito e tira essa diminuição das velocidades, como aconteceu lá em São Paulo, do governo anterior com o governo atual, né? Por exemplo, e daí acaba aumentando a, a, os acidentes, né? E diminuindo as multas, por exemplo. Então, o que é a ética em saúde pública? A gente pode dizer, né, que a ética normativa engloba a bioética, engloba outros campos normativos, como a ética animal, a ética empresarial, a ética ambiental, embora a gente também possa dizer que a bioética está também relacionada a toda essa outra lógica, né? Não só aqui nesse círculo amarelo, mas a gente pode dizer que seria todo esse círculo verde, porque se a gente considerar o sentido amplo do termo bioética, a gente não vai trabalhar só as questões de ética de saúde individual ou a ética clínica, né? E a ética em saúde pública, que essas são das ações coletivas, né? A gente vai trabalhar também as questões ambientais, as outras questões que vão implicar na saúde propriamente dita. Enquanto a ética clínica, a bioética clínica, né? Aqui está escrito como ética médica ou biomédica, o foco é nos indivíduos. O paciente vai procurar o profissional de saúde. A lógica é muito mais curativista. O ambiente é muito mais um ambiente clínico. O paciente deve aceitar ou rejeitar os conselhos, ele pode escolher, né? E deve ser sempre no melhor interesse do indivíduo, do paciente. Quando a gente passa para uma bioética em saúde pública, a gente tem o foco nas populações. O foco é o sanitarista que procura os pacientes, os usuários, ou que faz a política para eles. A lógica é muito mais de prevenção e promoção da saúde. A lógica é muito mais dos ambientes das ações coletivas e comunitárias. Aqui pode ser difícil por optar não participar. Por exemplo, numa bioética clínica, eu posso deixar de fazer determinado tratamento, né? Posso solicitar que, se eu tiver uma parada cardíaca, eu não quero ser reanimado. Agora, se eu tenho uma política de foco na população, pode ser difícil a pessoa não escolher, como, por exemplo, a vacinação, né? Que em muitos casos temos uma certa obrigação da vacinação. Então, aqui a lógica vai ao interesse do coletivo e não ao interesse de alguns indivíduos. E aí que nascem os problemas éticos entre o individual e o coletivo, né? E por isso que cada vez mais, em uma sociedade que a gente está neoliberalizada, individualista, as críticas vão ser muito maiores nessa lógica da ética em saúde pública, né? E a gente pode fazer um mapeamento também da bioética ou da ética em saúde pública, né? Conhecer as teorias morais que fornecem essa orientação moral para a gente poder justificar as tomadas de decisões para qualquer situação. A gente pode pensar nos referenciais de análise, né, nos frameworks, que podem ajudar a gente deliberar ou explicitar os valores, os direitos, os princípios subjacentes àquela política pública, por exemplo. A gente pode pensar em princípios e direitos que regem os valores que orientam essas ações, né? E a gente pode pensar até mesmo em codificações, como os códigos de éticas profissionais, o que falam sobre
a ação, por exemplo, na saúde pública, ou mesmo o Código de Ética do Profissional do Estado, né, do servidor público. Então, a ética da saúde pública, né, é essa ética mais profissional, mais de códigos propriamente dito, deontológicos. A ética em saúde pública é uma ética aplicada, e a ética para a saúde pública é uma ética na defesa da saúde pública, uma ética, uma bioética ou ética, né, para o valor das comunidades saudáveis e para aumentar a promoção da saúde. E a gente tem também as éticas críticas em saúde pública, que é aquela proposta que aponta as relações de poder subjacentes nas políticas, né? Eu tenho, portanto, a distribuição desigual das vacinas da Covid-19, não só no mundo como no Brasil. A bioética crítica vai se questionar por quê, vai se questionar os motivos pelos quais a gente tem essa desigualdade, né? Então, a gente tem algumas formas diferentes dessas lógicas, né? Então, aqui, por exemplo, um olhar para aquilo que é uma bioética em saúde pública e uma bioética crítica em saúde pública. Nós temos 10 pacientes infectados, 5 adultos e 5 crianças. O mesmo caso. 2 adultos são prestadores de serviço voluntários, são profissionais de saúde, e nós temos 10 doses aqui de antirretroviral, que no caso aqui é para ebola, né? Poderia ser para o Zika vírus, qualquer outra doença, e os adultos precisam de 2 doses e a criança uma. Na ética em saúde pública, a gente vai se preocupar, por exemplo, em o que fazer? Dar uma dose para um, dar uma dose para outro, vamos fazer uma loteria, vamos dar primeiro para os trabalhadores. E na bioética ou na ética crítica em saúde pública, a gente vai se perguntar por que é que eu tenho só dose de um antirretroviral se depois de 38 anos de pesquisa sobre ebola, né, de que já temos mais de 30, agora mais de 40 anos que a gente tem o ebola e as pesquisas. Como é que a gente só tem 10 doses? Como que a gente só tem desenvolveu agora, né, depois de 40 anos de uma doença que atinge uma população, sendo que a gente conseguiu fazer aí em um ano uma vacina para a Covid, né? Então aqui a gente vai criticar ou vai analisar quais são essas estruturas sociais que produzem essa situação, que permite que isso aconteça, né? Que permite ser tratadas populações da América do Norte diferente da América do Sul, da América Latina, né? Ou da Europa, enfim. Então nós temos uma teoria, né? Nós temos na saúde pública brasileira, ou na saúde coletiva do campo da saúde pública, nessas decisões do Estado, geralmente teorias que trabalham a ética crítica em saúde pública, como é o caso da bioética da intervenção, como é o caso da bioética da proteção, embora elas também são normativas e podem dizer o que fazer, né? Podem apontar pistas de como fazer. E aí começam os estudos de caso, por exemplo, das políticas públicas. Aqui o exemplo é uma política do governo do Ontário, no Canadá, embora poderia é semelhante no Brasil, né? Esse governo fortaleceu as leis antitabagistas no ano para tornar ilegal fumar em parques infantis, campos esportivos públicos, pátio de restaurantes e bares, e essa proibição passou a entrar em 1º de janeiro de 2015. E aí começaram as críticas da população, por exemplo, achando que o governo está se metendo muito na vida das pessoas, que o governo está se metendo muito na vida de quem fuma, né? Então a gente começa a analisar que teorias aparecem explícitas, éticas, né? Dentro de uma lógica para analisar uma política de proibição de fumar em espaços abertos, como parques, né? E lugares, por exemplo, que tem crianças. Então, a lógica consequencialista, utilitarista, que é uma lógica também da bioética da intervenção, o governo está tentando manter a população em geral saudável e economizar nos custos médicos, né, nos custos em saúde. A prevenção da exposição é favorável e poupará milhões. Mas a gente tem uma outra lógica, né?
pare de ostracizar, pare de criticar as pessoas que fumam, porque essa visão deontológica é essa visão dos deveres mais kantiana, né? É essa visão que os fins não justificam, né, os meios nesse sentido, no sentido de que a gente não pode tratar as pessoas como fins, né? E aqui começa, então, a gente observar que teoria que está por trás dessas tomadas de decisão. O utilitarismo é fazer aquilo que produz o maior bem para o maior número de pessoas. Ele é consequencialista porque ele está focado nos resultados, nos fins, e menos focado nos meios. Por exemplo, eu fazer campanhas, o governo fazer campanhas do risco, por exemplo, do HIV/AIDS, né? E ele faz essas campanhas aumentando em muito o risco de fato. A gente poderia pensar que é uma medida consequencialista, porque quanto mais eu apavorar essa população, talvez mais eles vão tomar medidas para não se colocar em risco. Então, no ponto de vista do utilitarismo, né, o bom é igual a maximizar a felicidade, a maximizar a utilidade, a maximizar a saúde. Você já deve ter visto em muitos estudos de epidemiologia, né, os DAILYs, né, que são é, a, o ajuste dos anos de vida perdido, né, ou por morte ou por incapacidade. Então, se calcula, por exemplo, o custo de uma doença por aí. Então, isso é uma visão utilitarista que a gente utiliza muito em saúde pública. Ou o Qualis, que mede essa qualidade, né, de vida, e tem alguns instrumentos que fazem isso, principalmente na epidemiologia, que são também utilitaristas, né? Então, a abordagem aqui é baseada na população, o utilitarismo é baseado na população, nos benefícios realizados para essa população, né? E é à custa dos indivíduos, é à custa das decisões individuais. Porque quanto mais eu faço uma política pública coletiva, menos eu vou ter as liberdades individuais para determinadas coisas. E daí os ultradireitistas, né, começam a criticar que se a gente observar, quem propõe leis para tirar o sal da mesa do bar ou do restaurante, geralmente é mais centro-esquerda, no panorama brasileiro, né? E quem é mais liberal, direita, geralmente está mais, quer menos paternalismo do Estado, né? Então, as propostas de voltar a ter o sal na mesa do restaurante, as propostas de tirar a marca do alimento transgênico, dos alimentos, para que possa vender mais, né? Porque isso assusta a população. Então a gente observa, né? Porque quanto mais porque um lado está mais pensando no indivíduo, nas decisões individuais, e outro nas decisões mais coletivas, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, a utilização desses princípios aplicando no caso de fumar, né? Então, eu posso pensar que menos fumante significa melhorar a saúde? Será que os efeitos prejudiciais à saúde do fumante passivo, será que não melhora também para o não fumante, né? E a gente pode pensar do ponto de vista mais individual. Será que isso não é do ponto de vista negativo, né? Assim, será que essa proibição não há uma intrusão sobre a escolha de vida individual? Será que a gente tem justiça social? Aqui, veja que é uma visão mais individualista, mas tem que problematizar também. Será que tem justiça social quando eu proíbo isso? Porque boa parte da população que fuma, quanto maior for a taxa de desemprego, de pobreza, maior também é a taxa de pessoas fumantes, né? Quanto menor a escolaridade, maior é a taxa de tabagismo, né? Então, não estaria estigmatizando, marginalizando uma população? Será que não seria uma tirania da maioria? Essa lógica mais liberal, digamos assim, e permissiva, né? E assim vai, ó. Por que fumar cigarros é hábito mais comum entre os mais pobres?
Isso aqui é uma reportagem do BBC News, né? Para a gente ver que também a gente tem que olhar, porque às vezes essas proibições atingem justamente aqueles mais pobres. Agora, por que que a gente faz um paternalismo para os mais pobres e não, às vezes, para outras políticas, por exemplo? Além do paternalismo, aliás, perdão, da utilitarismo, nós temos essa visão dos deveres, a visão deontológica, né, do estudo dos deveres, que é uma visão kantiana. Kant sempre falava, né, que a gente não deve tratar as pessoas como fins, mas tratá-las como, aliás, como meios, né, e sim deve tratá-los como fim em si mesmo, nunca como meio. Então, nessa visão deontológica do estudo dos deveres, a gente se concentra mais nos meios do que na finalidade, que é da ética utilitarista. A abordagem aqui é uma abordagem baseada nas regras, nas normas, nas atribuições, no respeito ao outro, e é muito fundamentada, né, na bioética clínica, na ética em pesquisa, né, em saúde pública, ou na ética em pesquisa em geral. É uma visão bastante deontológica de deveres, do que a gente deve ou não fazer. Devemos aplicar o termo de consentimento. Daí a gente vai lá, aplica o termo de consentimento livre e esclarecido e a pessoa nem sabe, não é só um processo burocrático, porque a pessoa nem lê, vai ali, assina e sabe, porque o profissional de saúde, o médico convida para participar de pesquisa, a pessoa vai, por exemplo, né? Os meios na ética em saúde pública são por meios, por exemplo, dos valores processuais, né, que estão subjacentes à política. O que seriam esses valores processuais? Eles têm a ver com a a transparência, né? Tem a ver com a adequação às normas, ou accountability, né? Tem a ver com esses princípios mais procedimentais, talvez fosse a palavra melhor aqui colocada. E qualquer consideração da autonomia também é muito importante na visão deontológica, né? Então, vejam que a visão deontológica, a autonomia sempre vai estar bastante importante e é uma baseada, portanto, nos meios e não na finalidade, né? Enquanto a ética consequencialista, ou seja, a ética utilitarista, ela acaba sendo mais paternalista. Por quê? Porque ela vai colocar normas a ser seguidas, uma ética mais normativa a ser seguida, e que muitas vezes a autonomia pode ser mais reduzida em nome do bem comum coletivo, né? A gente pode pensar, aplicando os casos de fumar, será que, do ponto de vista deontológico, estaria infringindo os direitos dos fumantes? Será que a desregulamentação, né, ou aqui está escrito desnormalização, mas a desregulamentação do hábito de fumar para tratar, não trata os fumantes como mero meio, será que isso não estigmatizaria as pessoas fumantes? E pior, acaba por estigmatizar aqueles mais pobres e, portanto, não tem uma característica social? Será que um processo de consulta pública à própria população poderia ajudar? Veja que às vezes é complicado. Se a gente for pensar uma questão como a lei do aborto, né? Será que um processo de consulta pública poderia ajudar? Pode ajudar, mas nem sempre o que a maioria acha que é melhor é o que é justificável eticamente, né? Principalmente pensando quando uma população, temos uma população religiosa com valores fortes, arraigados, e que muitas vezes não compreendem que esses valores são para si, para a sua comunidade, e querem extrapolar para todos, pensando nesse mesmo caso como uma política pública de aborto, que não deixa de ser uma política de saúde pública, né? E além dessas abordagens utilitaristas, dessa abordagem deontológica kantiana, a gente tem as abordagens por princípios, a clássica abordagem principialista, e não só os princípios de Buchan-Children, os 4 princípios, mas de outros princípios do ponto de vista da saúde pública, né? Então, a seleção dos valores e princípios se dá em meio de colocá-los em aplicação, né, de ponderá-los
E isso ensina a ética biomédica, aquele livro do Buchan Childress famoso, com os 4 princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, né? E prima facie, que sem hierarquia entre eles, e que tem uma visão de uma ética do foco nos indivíduos. Mas quando a gente passa para a saúde pública, a gente tem outros princípios, dependendo do framework, ou da visão desse referencial de análise. Por exemplo, princípio da equidade ou da justiça social, né? O princípio do dano, o princípio da reciprocidade, né? Por exemplo, o que é a reciprocidade? Eu vou fazer uma política pública, pegando agora o exemplo da Covid-19, e eu vou proibir que as pessoas saiam de casa. Então, eu tenho que ter um princípio de reciprocidade também aplicado ali. Se eu vou proibir que elas saiam de casa, eu vou ter que também garantir que elas tenham comida. Então, eu vou ter que garantir, por exemplo, se elas não vão poder trabalhar, garantir aí um salário, por exemplo, para essas pessoas, né? Em termos de uma reciprocidade. O princípio do dano é comumente interpretado como limitar a liberdade de ação de alguém contra sua vontade, só é justificada a fim de evitar danos aos outros. Isso é um princípio utilitarista baseado em John Stuart Mill, que descreveu isso lá em 1859, né? E John Stuart Mill é um liberal. Então, o princípio do dano, do ponto de vista da teoria clássica liberal, não dessas teorias ultraliberais, neoliberais, que a gente tem aí na economia nessas outras visões políticas, mas essa teoria clássica já deixava claro, né, que a liberdade da pessoa é fundamental, mas o princípio do dano, ela pode fazer com que a gente possa restringir a liberdade individual em nome do bem comum coletivo. Isso a teoria clássica liberal do Stuart Mill já falava. E como é que a gente pode aplicar, nesse caso, por exemplo, de fumar em parques livres, em ar livres, né? Que questões, ou qual o princípio do dano, por exemplo, se levanta em relação à proibição de fumar nesses lugares, nesses ambientes de esporte, por exemplo? A gente tem a reciprocidade, que é um outro princípio, que sustenta que a sociedade deve estar preparada para facilitar os indivíduos e a comunidade em seus esforços para cumprir suas obrigações, para compensar o seu sacrifício, renda, o tempo em geral, né? Então, é uma reciprocidade. Eu vou deixar a pessoa em casa, eu tenho que garantir de alguma outra forma. E a gente pode pensar também o mesmo princípio da reciprocidade. Alguém está sendo afetado com a proibição de fumar, né? Quem que está sendo? A sociedade tem alguma responsabilidade com relação a esses encargos de fumar, por exemplo? A gente pode pensar, desenvolver um lugar para que as pessoas possam fumar em paz? Será que não, no sentido da reciprocidade, né? Isso acontece muito no Japão, por exemplo, que tem locais para as pessoas fumarem em ambientes meio assim na rua. As pessoas não podem fumar na rua, mas tem como se fosse um acrílico assim, com uma porta que tu entra ali e as pessoas entram ali para fumar. Em vários é, em vários restaurantes não, mas em vários aeroportos, isso também tem, internacionais. Em restaurantes tem. No Amapá, por exemplo, lá na Casa do Vinho, sei lá, como é que é o nome que tem um cantinho bem fedido. Eu acabei não entrando para ver, mas quem entrou falou que era bem fedido, que era o lugar para as pessoas fumarem, que não vai poder fumar ali, né? Então, isso é a reciprocidade também das políticas públicas. Ok, vamos proibir de fumar em ar livre, em parques públicos, mas vamos fazer a reciprocidade, criar um espaço para que quem quiser fumar, que fume. A gente pode pensar no princípio da equidade, da justiça social, né, que é distinta da justiça distributiva, né? Não a distribuição de bens finitos e quantificáveis aos indivíduos, mas o acesso justo aos bens sociais, tais como direitos, oportunidades e poder e empoderamento, né?
Aqui a gente poderia trocar esse poder e autorrespeito como empoderamento. Então, enquanto a justiça distributiva, né, vai pegar os bens finitos e vai quantificar perante os indivíduos, a justiça social vai pensar no acesso justo, equalitário, portanto, de equidade também, né, de tratar desigualmente para ganhar igualdade de oportunidade e considerá-los como direito, por exemplo, né? Então, a equidade e a justiça social são princípios caros no campo da saúde pública. E veja que é um princípio do SUS, né? É um princípio ético a equidade. Então, a gente pode pensar no caso de fumar também, ao ar livre, né? A taxa de fumantes pelo quintil da privação material marginal da população de Ontário, né, mostra que quanto mais menor é a renda da pessoa, mais as pessoas fumam, né? E isso tem uma diferença aí grande de até 10% e não é muito diferente do nosso país. Estudos também mostram a questão étnica, né? Então, os pretos e pardos, a população fumante é por volta de 13% e de 11% na população branca. E aí a gente começa a pensar as interseccionalidades também, que é para olhar para os casos de bioética a partir dessa lógica de uma interseccionalidade, né? Da questão racial ou étnica, da questão de classe social, da questão de idade, da questão de gênero. Então, os princípios que a gente pode utilizar na saúde pública, né, a gente tem aqueles princípios substantivos, que são aqueles que emergem propriamente da análise de um problema, né, ou do dever, por exemplo, o dever do cuidado, o princípio da eficácia. A gente vai fazer uma política pública baseada na eficácia e também na eficiência econômica, mas tem que ter uma eficácia, né? Essa lógica da evidência científica. Meios menos restritivos que a gente possa encontrar, baseado no princípio da necessidade, né? Necessidade de saúde, princípio da precaução, o princípio da prudência também, da proporcionalidade. Eu vou agir de forma proporcional, né? Eu não vou agora obrigar a trancar todas as pessoas dentro de casa porque a gente está com surto de dengue. É porque a lógica de transmissão é outra, claro, é por vetor. Mas por isso, só para a gente ter a lógica da proporcionalidade, né, perante o risco, da proteção do público, do respeito às pessoas, da solidariedade, da sustentabilidade. Esses são princípios substantivos. E a gente tem os princípios procedimentais. Nessas tomadas de decisão, a gente faz prestação de contas, a famosa palavra accountability, né, do inglês. A gente inclui nessas decisões a população, a gente inclui o Conselho Municipal de Saúde nessas decisões, a gente inclui, né, as pessoas que estão sendo implicadas nessas decisões, a participação, a razoabilidade, né, que seja razoável essa tomada de decisão, a capacidade de resposta, a responsividade, né, de ter a quem buscar a responsabilidade. Isso é responsividade, que a gente está vendo muito aí nas questões agora com o Rio Grande do Sul, né? É um desastre natural? Sim, é um desastre natural. É um desastre que acontece em outros lugares do planeta? Sim, mas existiam políticas públicas, como as comportas, que não tiveram manutenção, existia questões de estudos ambientais que mostravam os riscos que foram ignorados. Portanto, sim, é possível de responsabilizar os governantes, né? Transparência das ações, que é uma outra questão que a gente tem que avançar em muito na transparência das políticas públicas e da alocação dos recursos em saúde, de quanto que as pessoas recebem, né? A gente tem que botar lá, e eu acho fantástico que tenha um portal da transparência, mas eu acho é pouco. Tudo que a pessoa recebe de dinheiro público deveria estar no portal da transparência, né? E daí a gente iria ver, por exemplo, essas bolsas, outros projetos, tudo, e não só o salário.
Ao mesmo tempo que as subvenções fiscais dadas às empresas, elas não aparecem no portal de transparência, né? Então, a gente trata alguns e não trata outros da mesma forma, do ponto de vista da pessoa física à pessoa jurídica. Então, aqui a gente resumindo do ponto de vista das abordagens, né, dos princípios. A gente tem muitas teorias, a gente tem muitas abordagens, a gente tem bastante princípios em bioéticas, mas, especificamente na ética em saúde pública, nessa ética voltada para a população, em nível de base populacional e não individual, nós temos diferentes perspectivas para análise de cada caso, de cada política pública, de cada questão que se coloca como um problema ético. E as implicações éticas são distintas, às vezes elas podem até ser contraditórias e podem ser conflitantes, dependendo dos princípios, das abordagens, da teoria que a gente vai utilizar, né? E por isso a gente tem uma riqueza de ferramentas conceituais que a gente pode escolher, ou pode adaptar, ou pode propor e justificar as teorias que a gente pode utilizar no campo de vista da saúde pública. Nessa segunda parte, então, a gente vai ver alguns frameworks analíticos, ou quadros analíticos, ou referenciais de análise em bioética, né? Bioética é sempre algo plural, porque existem diferentes culturas, diferentes valores, diferentes princípios, e então a gente tem diferentes referenciais ou quadros analíticos ou frameworks, que um anglicismo aí, que são essas ferramentas mais práticas, né, que podem ser utilizadas para facilitar a resolução de problemas éticos no campo da saúde pública. Então, o que é um referencial de análise, né, um quadro analítico em bioética? É um guia para ajudar a gente a destacar quais são os valores, quais são as questões éticas, quais são os princípios que estão envolvidos, e um auxílio à deliberação, à tomada de decisão frente a esse conflito de valores, né? Que é o problema ético. Então, um quadro referencial, um framework, ele pode oferecer um ponto de entrada, né, para uma estrutura de deliberação, para a gente tomar decisões. Ele pode orientar os especialistas em ética, como tanto aqueles que estão iniciando na bioética. Ele pode ser uma linguagem comum para tratar questões e valores e balizar. Pode ser uma lente para olhar e assim ver essas questões éticas que estão subjacentes e ajudar a enquadrar, a problematizar melhor as questões. Mas o que que um framework desse, um referencial desse não oferece? Ele não faz o trabalho ou pensa pela gente, né? Não substitui a própria perspectiva crítica, e a gente deve ter um cuidado que uma estrutura pode levar a uma complacência, pode levar a justificar coisas que a gente precisa da visão crítica, né? Se a gente faz um mau uso de alguns princípios. Se a gente pega só os 4 princípios do Bushon e Childrens, né? Não na eficiência, beneficência, justiça e respeito à pessoa, e vai aplicar em uma questão de saúde coletiva como a vacinação. É complicado, né? Porque, claro, o respeito à autonomia é importante, mas agora, como que a gente faz uma campanha de vacinação em massa se a gente não considerar o coletivo como prioritário em contraposição do individual, né? E ele não oferece, não eliminará os preconceitos que a gente possa vir a ter, que embora a gente vai pensar em deliberar em grupos diversos, né, e usar uma estrutura, ele pode reduzir, ajudar a reduzir essas questões, mas sempre os nossos valores, nossas crenças também podem estar por trás, né? Um framework em bioética não é uma inteligência artificial, né? E mesmo se fosse, a gente precisaria ver a partir da perspectiva crítica que ainda a própria inteligência artificial não tem. E existem vários referenciais de análise, né? Como que a gente pode escolher um? A gente deve escolher aqueles que têm mais a ver com os nossos valores, que a gente possa ser mais próximos. Então, por exemplo, aqui tem um site do governo do Quebec, no Canadá,
do Instituto de Saúde Pública do Quebec, e lá eles têm disponíveis vários desses frameworks para análise em saúde pública, tanto em inglês e em português, por exemplo, né? Então, a gente encontra na literatura científica, na literatura cinzenta, né? A gente encontra de bioeticistas, a gente encontra de organismos supranacionais, como das Nações Unidas, que é o caso da Unesco, e, portanto, a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco é um referencial de análise muito útil para pensar os problemas de saúde pública, né? E provavelmente muito mais a gente pode encontrar que não são aqueles que vão ser apresentados agora. E eles podem ter uma diferença muito significativa entre eles, né? Porque uns são pensados por pessoas com um embasamento filosófico, político muito mais liberal, outros muito mais comunitaristas, então vai ser diferente, né? E alguns serão mais adaptados ao nosso contexto, e aí é que a gente tem que escolher aquele que se adapta melhor ao nosso contexto, aquele que se adapta melhor à nossa sociedade, aquele que se adapta melhor à nossa comunidade, né? Ou a mesma questão que a gente vai estar ali analisando. É uma questão de bioética clínica, a gente pode utilizar alguns que se adequam mais às relações micro, né? Eu e o outro, profissional e usuário, mas a gente pode analisar do ponto de vista da saúde pública aqueles que têm mais a ver com a coletividade, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem um framework que é do Upshur, que é um professor do Canadá, da Universidade de Toronto, e ele traz alguns princípios. Então, o princípio do dano, né, que é o propósito para o qual a gente pode ser legitimamente exercido sobre qualquer indivíduo ou uma comunidade civilizada por sua vontade, é evitar o dano ao outro, ou seja, limitar a autonomia individual quando pode causar o dano ao outro, né? Outra questão é ser o menos restritivo ou coercitivo, né, que significa que os métodos mais coercitivos só devem ser empregados quando métodos menos coercitivos falharam. A educação, a facilitação, a discussão devem preceder essa interdição, essa regulamentação, esse encarceramento, né? A gente viu muito na pandemia que enquanto os políticos, por exemplo, projetos de lei do PT eram de vacinação obrigatória, como foi o caso teve uma deputada lá do Paraná, fugiu o nome, Gleisi Hoffmann, ela fez um projeto de lei para vacinação obrigatória. Por outro lado, a Carla Zambelli, que é de uma extrema direita, achava que não, que cada um deveria se vacinar se quisesse ou não. Então, enfim, nenhum e nenhum outro, digamos assim, que vai surtir efeitos de saúde pública melhores, segundo esse framework, tá? Por quê? Porque a gente não vai fazer um método tão coercitivo, antes deve fazer educação, facilitar a discussão, né? De modo com que aumente a adesão, né? E a gente sabe que quando obrigar ou proibir atiça as pessoas a fazerem o contrário, né? Então a gente tem que cuidar também nessa questão. Princípio da reciprocidade, que o Estado, né, ou o tomador de decisão deve facilitar os indivíduos, as comunidades, segundo seus esforços para cumprir os seus deveres. Se eu trancá-los dentro de casa por causa de uma pandemia, eu vou ter que compensar de alguma outra forma. Então, o princípio da reciprocidade tem a ver com a compensação. O princípio da transparência, que é um princípio procedimental, que tem a ver com as partes interessadas legítimas de fazerem parte da tomada de decisão desse processo, né, de deliberar de maneira com que essas decisões possam ser responsáveis e nítidas, o mais possível. Aqui, então, vocês vejam que são 4 princípios que o Upshur coloca, que são 4 princípios que a gente pode utilizar muito mais. Eu, particularmente, acho que é interessante esse referencial, mas é limitado, né, a 4 princípios.
Agora, é melhor esse modelo principialista aqui do que o modelo principialista biomédico, né? Porque aqui a gente está trabalhando no princípio do dano, da restritivo, da coerção, da reciprocidade, da transparência, enquanto o outro é muito individual, né? E esse aqui, sim, é para a saúde coletiva. Aliás, para as ações de saúde pública coletiva, né? De uma população. A gente tem outro aqui, por exemplo, Scherer de Bach, que eles têm duas partes. A primeira parte, ele traz 7 princípios: não maleficência, beneficência, maximização da saúde, eficiência, que é um critério econômico, respeito à autonomia, justiça e proporcionalidade, né? E ele coloca a segundo passo, a segunda parte, que é identificar as questões com suas próprias palavras. Qual que é o conflito ético subjacente? Identificar as questões em palavras éticas. Que princípios se aplicam aqui? Como os interpretamos nesse caso? Quais eles estão em conflitos com o outro, né? Ponto 3. Temos todas as informações que precisamos ou precisamos de mais informação, saber mais alguma coisa? 4. Que alternativas existem? Essas alternativas têm viabilidade, são viáveis, reduzem o problema moral ou essa tensão ética? Quais interpretações posteriores dos princípios, por exemplo? Com mais informação, a nossa interpretação permanece ou muda, né? A pesagem, né? Vamos pesar se todos os princípios conflitantes ainda têm o mesmo valor ou se alguns têm prioridade sobre outros, né? Então, uma política de vacinação em massa, o respeito à autonomia, não tem prioridade sobre a beneficência, porque a beneficência provada cientificamente de uma vacinação em massa, por exemplo, para para influenza, né, a gente observa que diminui a internação hospitalar, por exemplo, né? E a gente também tem ali o ponto 7, né? O que que a gente conclui? Qual que é a nossa solução do problema? O ponto 8, ver a integridade, ver se essa solução parece apropriada, parece aceitável, se juridicamente ela é válida. E, por fim, o agir, né? De convencer os outros, de explicar aos outros, baseado no raciocínio ético e no julgamento aqui desenvolvido. Então, vejam que se a gente pegar aqui a lógica que vocês estudaram também nas outras aulas, por exemplo, que a professora Mirelle traz do Diego Grácia, né? Ele traz uma forma de deliberação, né? Aqui já é um outro formato de deliberação, mas eles guardam semelhança. Descrição dos problemas, análise dos problemas, descrever quais são os princípios, valores ou mesmo direitos comprometidos, né? Ver se tem essa tomada, ver os possíveis cursos possíveis, tomar a decisão, né? Então, vejam que eles guardam uma semelhança, né? A gente tem do Henk ten Have, que é o que escreveu a Enciclopédia Bioética, né? E o Henk ten Have, ele trabalha nos Estados Unidos, na universidade, se eu não me engano, da Pensilvânia, e é originalmente da Holanda. Então, ele fala do primeira parte, que é como que esse programa de saúde pública afeta a população, afeta a saúde física, afeta o bem-estar psicossocial, como que ela afeta a igualdade entre as pessoas. É uma escolha informada? São valores sociais e culturais relacionados com aquela população? Garante uma privacidade, né? Atribuição de responsabilidades, atribui as responsabilidades a quem que deve ter frente à política, né? Como que é a liberdade das pessoas ou a autonomia frente àquela política? E ele também traz uma segunda parte, de descrever as fraquezas éticas do programa analisado, descrever os principais fortalezas éticas, discutir se é possível ajustar o programa a fim de maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos. Vejam que aqui é muito próximo daquela análise de SWOT, né? Os pontos fortes, pontos fracos, as ameaças, né? Discutir se é possível ajustar esse programa a fim de maximizar os seus pontos. Perdão, eu já falei esse ponto 3. 4. Discutir os programas se pode ser eficaz. Por exemplo,
na prevenção de excesso de peso e da obesidade, né? Que pegando um exemplo específico, né? Vamos supor que será que esse programa vai ser eficaz? Discutir se os pontos fortes do programa superam seus pontos fracos. Então vejam que aqui é uma outra lógica, né? Discutir se existem programas alternativos com menos fraquezas éticas, se pode ser uma boa justificativa para os pontos fracos que ainda restam, e definir sobre quais condições o programa é aceitável do ponto de vista ético, por exemplo. Isso aqui é uma outra forma, né? É uma outra teoria, que é do Henk Ten Hagen, muito bem respeitado ele. Particularmente, eu gosto muito dele enquanto um bioeticista, né? Ele acho ele realmente muito bom, coerente. Escopo, né? Qual que é? A gente começa a analisar qual que é o escopo do framework que a gente quer analisar. Por exemplo, para uma intervenção em saúde pública que infringe a autonomia individual, o PSUR tem uma relação, traz uma descrição interessante. Se é para preparar para novas pandemias, Thompson, por exemplo, já trazia lá num artigo que trabalhava com a gripe aviária, lá em 2006, que poderia ter já ajudado a preparação das próximas pandemias. Se é para gerar políticas públicas que garantam proteção, direitos mais baseados nos mais necessitados, a gente tem aí, ó, a bioética da intervenção, a bioética da proteção, que vão auxiliar nesse sentido. Se é para a prevenção de obesidade, excesso de peso, por exemplo, como trouxe no exemplo anterior do Henk Ten Hagen, né? Uma política baseada nos riscos das condições de saúde, né? E para qualquer situação, a gente tem aqui outros, né? Que é, por exemplo, Kars, Malkman, Schroeder e Beck, né? Ou a gente pode utilizar mesmo a bioética universal, né? De direitos humanos, também muito semelhante. A gente avaliando esses programas ou políticas, ou situações envolvendo apenas uma ou poucas pessoas, né? A gente vai ver se qual que é a escala, qual que é a perspectiva. Se for uma perspectiva micro, a gente pode ver que se concentra mais no nível individual, interpessoal. Existem alguns frameworks, como, por exemplo, de Winnipeg, que é da Autoridade Regional de Saúde de Winnipeg, no Canadá, né? Que esse é um exemplo, que lá eles têm, o governo, eles têm isso como política pública, né? Se é mais meso ou macro, o foco mais em políticas e programas de estrutura de uma população, nível macro, por exemplo, daí a gente vai ter de vacinação, como é o caso, por exemplo, a gente vai ter o Upshur, Schroeder-Beck, ou mesmo a, a Declaração Universal de Direitos Humanos pode servir nesse sentido também, né? Quais são os valores que eu tenho, que a minha organização tem, que a minha comunidade tem? Eles são mais liberais ou mais comunitários? Diferentes, quanto mais liberal, né, ele vai ter ênfase mais na autonomia individual, e quanto mais comunitário, ele vai ter a ênfase no bem comum. Então, eu posso dizer, né, claro que a bioética clínica, ela é mais liberal, digamos assim, mas a bioética em saúde pública, ela é mais comunitária. Então, a gente tem ali, ó, Chan Childrens, né, que são mais liberais, Upshur, esse lá de Winnipeg, que são mais liberais. A gente tem um meio termo e a gente tem os mais comunitários, como o Reichenhaven, como a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, como o Baylis e Tannehill, que vão trazer referenciais mais comunitários, né? E eu posso propor também um, né? Eu posso pegar, por exemplo, eu vou voltar aqui. Eu posso pegar, eu gosto de referenciais mais comunitários, que tenha ênfase no bem comum coletivo. Então, eu vou pegar, por exemplo, esses quatro e fazer um paralelo entre eles e ver o que se conflita ou não e fazer um referencial de análise, por exemplo. O importante, quando a gente faz um projeto de bioética, de pesquisa, que vai analisar alguma coisa, é a gente deixa claro qual é a lente que a gente vai olhar para aquele problema, né?
A gente prefere usar de formato de princípios ou alguns de perguntas, né? Por exemplo, é, estruturas baseadas em princípios. Só um pouquinho que tem. Pronto. Estruturas baseadas em princípios. É, a gente tem o OPSHUR, tem a Declaração Universal de Direitos Humanos da Unesco, e baseados em perguntas. A gente tem o da Saúde Pública de Ontário, a gente tem o da Saúde Pública de Winnipeg, o Choré de Bach, e a gente tem outros também, né? Quanto ao cumprimento, a gente tem alguns que são bem longos, como é o caso da Autoridade Sanitária de Winnipeg, que tem mais de 85 perguntas que a gente deve fazer sobre aquela determinada política de saúde, né? Que tem na Declaração Universal, que são 13 princípios, outro que são 5 valores, 7 valores processuais e 6 etapas, né? Por exemplo, então acabam sendo ou menor princípios, como o PSUR, que são 4 princípios, a gente vai, são mais rápidos, né? E o cumprimento é muito também, por exemplo, assim, ó, vamos fazer um exercício em sala de aula, mais fácil a gente fazer um exercício em sala de aula com o princípio do Upshur. Agora, se a gente quiser mandar um trabalho para casa, é melhor a gente fazer um princípio, pode ser até um menor também, mas a gente vê um mais elaborado, por exemplo, né? E qual que é a orientação que a gente quer para a prática, né, de como proceder? Apenas uma lista de princípios ou questões ou uma instrução detalhada passo a passo? Então, vocês viram na deliberação moral do Diego Gracia que ele faz uma descrição detalhada passo a passo de como proceder. Quando a gente vai pegar a bioética da intervenção, a gente não tem uma análise detalhada passo a passo, mas tem uma lista de reflexões, de princípios que estão ali envolvidos, né? Então, por isso que é interessante a gente também reconhecer naquilo que a gente vai escolher para analisar. E qual que é a orientação normativa para a resolução do conflito? Não tem nenhum, ou tem um princípio de ranking, é um processo deliberativo, né? Isso para mostrar que os diferentes referenciais têm característica diferente. E a gente pode pensar no paternalismo na saúde pública, né? Com estudo de caso. O paternalismo é o que é central no sentido da saúde pública. São tomadas de decisões do Estado que é em prol de um coletivo, né? A ideia é que seja em prol do coletivo. Então, o paternalismo de saúde pública, né? Proíba as pessoas de fumar em carros enquanto crianças estão presentes, né? Proibir, no caso, proibir as pessoas de fumar no carro mesmo quando estão sozinhas, por exemplo. Será que é legítimo que o Estado proíba, né? É legítimo que o Estado proíba fumar no carro mesmo estando sozinha? Claro, se a pessoa for dirigir e mesmo estando sozinha pode aumentar o risco, né? Então, e aqui a gente vai ver, por exemplo, o princípio do dano, né? Enquanto o quesito A, ele também devemos proteger as pessoas contra os outros, né? Ele tem o princípio do dano, ou seja, a tomada de decisão aqui é proteger a criança, né, frente a esse dano. Agora, no caso B, que é a pessoa sozinha, ela é mais paternalista porque é ela devemos proteger a pessoa contra si mesmo, né? Política de proibição de drogas é isso, é de proteger as pessoas contra o uso. Mas podemos proteger as pessoas contra si mesmo? Muito embora, no caso de fumar em carro, estando o carro dirigindo, mesmo sendo sozinho, aumenta o risco, sim, de acidente de trânsito. Então, aqui acaba tendo o princípio de dano envolvido também, né? Então, o que que é o paternalismo? Paternalismo é a interferência do Estado ou de um indivíduo a outra pessoa contra a sua vontade e defendida ou motivada por uma alegação de que a pessoa que interferiu será melhor, ou protegida de danos, né?
Ou seja, o Estado faz algo que é mesmo contra a vontade da sua população, de alguns, para proteger do dano. Ou um pai faz determinada interferência, por isso paternalismo, ou uma mãe, né, maternalista, poderia ser essa lógica, né, de proteger o filho, proteger quanto a algum dano. Então, a gente tem que observar entre a autonomia individual e a liberdade, né, e a beneficência dessa política pública. Ela interfere de que modo contra a sua vontade, né, e responde a uma beneficência, né? Então, esses são os conflitos, geralmente, dos princípios da autonomia individual e da beneficência coletiva. Essa é a bioética em saúde pública, entre o individual e o coletivo. Mas a defesa melhor é do coletivo, no sentido de que a gente deve tratar de uma forma mais consequencialista e utilitarista nesse sentido, que é a lógica da saúde pública de fato, né? E políticas públicas paternalistas, né? Elas são atraentes? O que dizem as pessoas, né, que acham que a política pública é mais atraentes? Será que elas são mais eficazes, né? Se limitam às campanhas de informação pode alcançar, se são mais eficientes, né? Limitando, por exemplo, medidas mais dispendiciosas, né? Se é mais equitativo, se a liberdade de escolha no livre mercado leva à desigualdade na saúde, é o que de fato leva, né? Então, agora tem gente que fala que elas são mais problemáticas, né? Que as políticas públicas acabam sendo mais desrespeitosas por tratar pessoas como crianças e não como por decidir sobre si mesmo, né? Anti-liberdade de ser livre para que as pessoas possam ser livres para tomar as decisões que quiser frente à sua vida, ou ainda a tirania do Estado, né? Que impõe os valores para que as pessoas possam seguir o seu próprio caminho. E aí a gente começa a perceber das políticas paternalistas no Brasil, por exemplo, né? Essa aqui é a Câmara Municipal de Belo Horizonte, em que avança o PL, projeto de lei, que revoga a proibição de saleiro nas mesas dos restaurantes. Parece ser simples a questão, mas por trás está os valores, né? De quem quer que revogue isso, está falando em nome de uma liberdade das pessoas. Mas se a gente observar, reduz a possibilidade, principalmente no caso que a gente tem um número de pessoas hipertensas, né? Porque as pessoas acabam usando de uma forma descabida, desmedida, quando tem um saleiro. Agora, quando tem um pacotinho com 2 gramas de sal, a gente acaba usando de uma forma mais reduzida, né? E aqui as pessoas sempre, os mais liberais sempre acham que o saleiro em cima da mesa está em cima da mesa. Isso é decisão da pessoa de pegar o sal ou não. Isso deve ser a pessoa. Mas a gente tem que pensar sempre no coletivo. Será que todos têm a mesma informação? Será que todos têm acesso à mesma educação, por exemplo, para a saúde, né? Será que não se justificaria, portanto, então, manter essa proibição que coloca ali o sal? Eu lembro quando era criança, né? Pegava batatinha e jogava o saleiro de sal. Nunca mais eu vi isso. Agora é rasgar o pacotinho, a gente rasga menos, né? Como uma pessoa hipertensa, eu sinceramente acho que deve proibir o saleiro, que é uma questão de saúde pública. Outra polêmica, ó, avança o projeto que flexibiliza a rotulagem dos transgênicos. Então, avança no Senado para retirar aquela imagem do transgênico. Aqui não aparece aquela imagem, mas é um triângulo, né, amarelo com T de transgênico. Isso diminui a venda, e por isso que eles querem retirar isso. Ou, mais recente, que é aprovado o projeto que obriga o alerta dos rótulos sobre sódio, açúcar e gordura, por exemplo. É algo que já deveria acontecer muito antes no Brasil, né? Veja como é que acontece na América Latina. No Brasil, a gente tem aqui, ó, alto teor em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Eu, particularmente,
já deixei de comprar coisas olhando para isso, que já, meu Deus, não, tem muito sódio, então não vou querer, ou tem muita, sei lá, açúcar adicionado, né? E eu acho que é importante porque tem uma informação para a pessoa. E eu acho que deveria ir mais, deveria ir igual no México ou igual à Argentina, que tem políticas melhores, por exemplo. Se contém cafeína, evitar nas crianças, porque existem pesquisas que mostram que cafeína é prejudicial para as crianças. Que contém edulcorantes e não é recomendado para crianças, né? E nem para adultos, claro, mas principalmente para crianças, né? Então tem uma especificação ainda maior, né, nesses dois países. E aí a gente começa a poder testar, né, os frameworks, um referencial de análise nessas rotulagens, no uso, na obrigação do uso do cinto de segurança ou do capacete, numa lei que impõe limites aos tamanhos da bebida, que não é tanto, mas Estados Unidos estava começando com uma questão de lei, né, que restaurante fast food com bebidas assim enormes, e a pessoa acaba bebendo para fazer jus ao dinheiro que pagou, enfim, né? Os dispositivos, por exemplo, no carro, um dispositivo de travamento da ignição necessário em todos os carros, que é como se fosse um teste de bafômetro para que a pessoa que fosse dirigir e estava alcoolizada não possa sair com o carro. Claro, sempre vai dar um jeitinho, né? Vai ter o cara da carona que talvez não bebeu e que não vai dirigir, enfim, mas é só por um exemplo, né? Então, para a gente analisar uma política pública dita paternalista, a gente pode ter três etapas rápidas, né? Primeiro, analisar se essa política é realmente paternalista e, geralmente, políticas de saúde pública voltada para o coletivo têm a característica paternalista, né? Quais são os tipos de paternalismo que estão envolvidos nessa política e fazer uma ampliação da análise com a ajuda de um referencial de análise em bioética um pouco mais geral, ampliar a análise. Então, primeiro passo, a política é realmente paternalista ou o paternalismo é uma arma retórica, né? Por exemplo, paternalismo é algo que muitas vezes a gente acusa as pessoas, né, de uma ação paternalista e às vezes achando que é negativo, mas paternalismo é, tem o sentido de proteger. Agora, a gente tem que saber os limites, né? Então, a crítica ao paternalismo na relação médico-paciente começa muito nos Estados Unidos. Muito, né? No sentido de criticar o paternalismo, que era a tomada de decisão dos médicos pelas pessoas. Agora, em situações em que a autonomia das pessoas é muito mais reduzida, muitas vezes a gente espera, né, que o médico, que a médica traga de fato o que é melhor para o paciente, segundo o seu julgamento, né? Que então é paternalismo. Veja que eu acredito particularmente que boa parte dos pacientes, dos usuários do SUS, principalmente, mas dos pacientes lá na América Latina, gostam mais do paternalismo, querem que os médicos decidam pela saúde das pessoas. Embora a gente tenha aí uma tradição bastante americana da questão da liberdade de escolha, então o que, que é que se espera que a médica ou o médico faça hoje em dia? Que traga as possibilidades de curso de ação possível que a pessoa venha a decidir, ainda que ela possa auxiliar ou não, né? Isso no bioética clínica. Então, usado para enquadrar no debate em que as pessoas rejeitam uma opção sem considerar as demais opções, né? Então, a gente pode analisar se essa política é paternalista. Por exemplo, será que uma razão paternalista realmente figura entre as principais razões por trás de uma política que é chamada de paternalista, que às vezes não é tão paternalista quanto a gente acusa, quanto alguém acusa, quanto a gente acha, né? Porque pode ser que essa beneficência é muito maior do que um certo paternalismo. Então, quando é uma beneficência, quanto é para o bem das próprias pessoas, né? Um paternalismo é para o próprio bem deles, restringir a liberdade contra a vontade. Então, muitas vezes, uma política pública pode ser paternalista, mas não restringe a liberdade e não é contra a vontade, né? O saleiro em cima da mesa, ou isso, a medida
de colocar nos rótulos dos alimentos se ele é rico em gordura, açúcar, por exemplo, né? Isso é uma medida de beneficência. Por quê? Porque é para o próprio bem das pessoas. E não é paternalista. Por quê? Porque não restringe a liberdade de ninguém de comprar aquele produto que tem mais açúcar ou menos. Só está informando. Não é contra a vontade da pessoa, né? Não é no caso, por exemplo, de uma campanha de vacinação obrigatória. Então, muitas vezes as políticas não são paternalistas. A política restringe a liberdade ou seria melhor entendida como uma forma de empoderamento, né? Então, aqui a gente tem uma certa escala dos efeitos de liberdade, segundo os autores, que é a escala da intervenção de Griffiths e West. Ou seja, o zero, né, não altera a opção padrão, não faz nada que é neutro. O mais um, mais dois, mais três são o empoderamento das pessoas, fornece informações, educa para a autonomia, assegura a escolha disponível, habilita para a escolha, auto-obrigação coletiva, por exemplo. Ou seja, se eu tenho uma política de informação nutricional nos alimentos, nos rótulos dos alimentos, né? Se eu tenho uma limitação de uma política pública que limite a quantidade de açúcar ou de sal nos alimentos, né? Ela vai ser muito mais beneficente do que paternalista. E nesse caso da informação dos rótulos, por exemplo, né? Ele vai oferecer informações, ele vai assegurar a escolha informada da pessoa querer comprar ou não esse produto. Ou ela restringe a liberdade, né? Que ia através de alguns incentivos, através dos desincentivos, através de escolha restritiva, elimina a escolha, ou seja, eu vou fazer uma política de vacinação. Ok, eu não vou obrigar, mas se você não vai poder prestar concurso público. Não vou obrigar, mas você não vai poder se matricular na escola infantil se não tiver a vacina, por exemplo. Então, ele vai gerar restringir certa liberdade, né? Dependendo dessa política, né? Então, o que a gente pode pensar sempre, né, no empoderamento? O que significa consentir com uma política pública e quem deve restringir essa liberdade? Essa política é paternalista e a gente sempre ela vai ao encontro do empoderamento, como é o caso da rotulagem, né? Ou restringe a liberdade, como é o caso de dirigir é, estando alcoolizado, né? A população afetada é solidária à ideia ou a população afetada é muito oposta à ideia, né? Então, a gente tem aí no Brasil uma política de vacinação em massa, a gente tem pelo menos mais de 50% com certeza da população é oposta à ideia, porque ultimamente a gente está aí com um crescente problema relacionado, né, às questões da vacina, de fake news e assim por diante. Portanto, essa política, ela caminha mais para o lado de uma beneficência ou para um paternalismo de uma tomada de decisão do Estado, das pessoas de fato, né? Que tipos de paternalismo estão envolvidos? Esse segundo passo. É um paternalismo forte? É um paternalismo fraco? É um paternalismo coercitivo? É um paternalismo não coercitivo? É um paternalismo trivial? É um paternalismo de fins? É um paternalismo de meios? Vamos ver alguns desses, por exemplo. Se é forte ou se é fraco. O paternalismo é a interferência do Estado de uma pessoa contra sua vontade, né? Então, ele pode ser interferido, por exemplo, em crianças, em adultos não competentes, ele pode ser interferido em pessoas autônomas, que são adultos competentes. E aqui a gente começa a observar que as pessoas autônomas, um paternalismo, ela pode ser interferir nos atos involuntários, né, voluntários, e quando a gente começa a observar, né, a gente tem um paternalismo mais fraco do ponto de vista quando são crianças, né, que eles não podem, que não têm a capacidade ainda de tomar decisões por si, né, e mais forte quando é de pessoas autônomas e competentes, que eu vou fazer uma política pública que acaba por restringir certo ato, né, mas a pessoa é autônoma, por exemplo, né, então é, a gente começa a observar é, se ela tem, por exemplo, um consentimento, ela não é uma política
paternalista, né? A gente pode ver se as ações são mais voluntárias ou mais involuntárias, né? Mas quanto o ato for mais voluntário, as escolhas são pensadas por adultos competentes, autônomos, nacionais, bem formados, por exemplo. Esses hábitos de proibição de fumar acaba sendo um paternalismo forte, né? Agora, se são pessoas com a questão, às vezes, de adolescentes, crianças, né? A gente quer que é um ato involuntário, a gente começa a observar que essas ações são um pouco mais diferentes, né, das circunstâncias. Por exemplo, a gente tem circunstâncias desfavoráveis à tomada de decisão em curto prazo e a gente tem alta magnitude do risco, de probabilidade de severidade, de irrevogabilidade daquela tomada de decisão, por exemplo, né? A gente pode observar, né? Então, ali, como se fosse uma escala. Claro que não dá para quantificar tanto assim, mas é para a gente ter essa nossa noção, se é de fato paternalista ou é beneficência que eu estou trabalhando nessa política, né? Se é para adultos ou é para crianças e pessoas legalmente incapazes de tomar decisão, né? Porque quanto for para adulto, é mais paternalista, né? E mais aceitável quando é para crianças, ou seja, os pais, o Estado tomar decisões pelas crianças, né? O que não significa que não devem ter a presença, a participação, a escolha dessas crianças também, né? Então, a distinção se é coercitivo ou não coercitivo. Então, essa interferência são meios mais restritivos ou menos restritivos, né? Tirar o sal não é menos restritivo, tirar o saleiro da mesa, porque vai ter ali os sachêzinhos, que é menor. Acesso ao sal vai continuar, né? Então, é um paternalismo não coercitivo, retirar o sal da mesa, né? Ou a gente pode ser um paternalismo coercitivo, as campanhas de vacinação em massa, que pode ser muito mais coercitivas, né? Então, quando a gente tem um consentimento, não é paternalismo, né? Qual que é o grau da interferência na liberdade das pessoas? Quanto mais eliminar a escolha da pessoa, é mais coercitiva. Por exemplo, proibir os cigarros, proibir produtos com gordura trans, né? Quando restringe a escolha, ele é mais coercitivo, mas ainda um pouco menos. Limitar os restaurantes de fast food na escola, por exemplo, né? Que a escola só deve ter restaurantes saudáveis, dito saudáveis, né? Então, e não coercitivos, né? Por exemplo, habilitar a escolha, né? Construir ciclovias, oferecer escolhas saudáveis, arenas públicas, enfim. A gente pode analisar também esse grau da interferência na liberdade. Veja que isso aqui é uma escala de intervenção da liberdade das pessoas proposta pelo Norfolk Council of Bioethics, que é da Inglaterra, né? Que tem muito a ver também com os princípios da Inglaterra e que não que pode se adaptar, mas que a gente deve olhar sempre com essa adaptação cultural para o nosso caso. Qual que é o grau da liberdade? Isso aqui, de novo, é desse mesmo Norfolk Council on Bioethics, que eles são bem interessantes para algumas coisas, para outras não. Por exemplo, em ética em pesquisa, eu acho eles um pouquinho complicados, né? Complicado no sentido de permitir duplo standard. Então, por exemplo, a gente tem interferência com a liberdade, menos interferência ou mais interferência. E aqui é uma propaganda que teve sobre as bebidas lá nos Estados Unidos, né? E diz ali nessa propaganda: não deixem que os burocratas digam para você o tamanho da bebida que você para comprar, né? Então, é coercitiva essa tomada de decisão, né, de que os ditos burocráticos tomaram de limitar o tamanho das bebidas no fast food, por exemplo, e quem decide, né? Então, vejam, ele não elimina a escolha. Se a pessoa quer tomar e tem mais sede, compra dois, compra três. Ele está reduzindo os tamanhos para que as pessoas realmente reduzam, né? Porque a gente sabe que as pessoas tendem a consumir daí maior, tende a tomar tudo porque para fazer jus ao preço que pagou, por exemplo, né?
Então, a gente sempre pode ver se é coercitivo ou é um paternalismo que não é coercitivo, né? Diminuir o tamanho dos refrigerantes não é coercitivo, não vai impedir as pessoas de tomar refrigerante. Retirar o sal, né? Qualquer política dessas características, elas são interessantes, né? Cobrar mais impostos de produtos que causam danos à saúde, né? Isso é uma outra política que é interessante, né? É um paternalismo fundamental, de base, né? Um paternalismo corriqueiro, trivial. Essa liberdade é uma liberdade fundamental dos direitos humanos, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, religião, qualquer coisa, né? Ou é uma liberdade trivial, como é botar sal na comida, que vai continuar tendo sal ali, mas uma quantidade menor, né? Então, eu posso ter um paternalismo fundamental, por exemplo, quando eu faço uma política pública que digo para as pessoas ficarem em casa por conta de uma pandemia, como foi da Covid, é um paternalismo mais fundamental, porque eu limito a liberdade de ir e vir, de fato, né? Não o caso do sal, que tu vai continuar botando sal na comida. E quem decide, né, os riscos, a maioria impõe os seus valores à minoria, será que é isso que está acontecendo, né? Ou os mais poderosos impõem seus valores aos menos poderosos e mais marginalizados? Por quê? Porque não se limita a bebida com açúcar, mas não se limita o álcool, por exemplo, né? Se limita a determinada produto e não se limita a outro, né? Enfim, se escolhe, né, proibir o uso da cannabis como uso recreativo, mas se permite o cigarro eletrônico, por exemplo, que causa muito problema pulmonar. É um paternalismo, então, fundamental ou trivial, né? Essa rotulagem de alimentos, tamanho de refrigerante, cinto de segurança, isso é trivial, né? Não é um paternalismo como é o caso de restringir uma liberdade de ir e vir, né? O passo 3, ampliar a análise que ajuda, né, com um referencial de análise bioética mais geral. Então, raramente a gente tem uma única razão para intervir. Então, a gente pode pegar, por exemplo, a vacinação obrigatória contra a gripe para trabalhadores de saúde, para o seu próprio bem, mas contra a vontade. É paternalismo, né? Tem profissionais de saúde que não querem se vacinar, né? É para o seu bem, mas é com o seu consentimento. Então, é beneficência. É para estabelecer a humanidade de rebanho, a lógica dessa vacinação. Então, é pensado no bem comum. É para não prejudicar os outros. É, então, pensado no princípio do dano. Porque vejam bem, né? As pessoas que estão vacinadas, que foram vacinadas com a da Covid-19, a vacina da Covid-19, ela tinha essa dupla função de proteger a pessoa, mas também de reduzir o dano para as outras pessoas, porque uma pessoa que teria sido vacinada, teoricamente, ela também seria um menor transmissor para o outro, né? Porque a pessoa não era só a vítima, também como o próprio vetor pela respiração do vírus, né? Então, a gente utilizaria o princípio do dano, que é diferente do caso da dengue, né? Que o vetor é um mosquito, então a lógica é outra. Para evitar o peso, o fardo da comunidade, né? Então, é a justiça, eficiência, né? Para proteger os mais vulneráveis, é justiça social, é equidade, né? Então, a gente vai fazer, por exemplo, vacinação contra a gripe para os idosos e os trabalhadores de saúde. É uma política que vai também trazer eficiência, porque é fato que reduz o número de internações hospitalares. Mas, claro, eficiência é o critério econômico e saúde, o critério econômico é importante, porque os recursos são escassos, porém, não é o único princípio que a gente deve utilizar, né? A lógica da eficiência. Outras questões, outros princípios do bem-estar, da qualidade de vida também devem ser considerados. E a gente pode ampliar, então, com a ajuda de outros referenciais de análise. Existe uma coleção de referenciais de análise de saúde pública disponíveis ali, e alguns resumos também disponíveis ali no site do Canadá,
tanto em inglês quanto em francês. Mas a gente também tem as correntes latino-americanas, as correntes bioéticas, né, como a bioética da proteção, da intervenção, que são correntes bioéticas que vão priorizar a necessidade da defesa dos mais vulneráveis. No caso da bioética da intervenção, é claramente uma bioética utilitarista e consequencialista no sentido de um consequencialismo solidário, social, né, e que da proteção da saúde pública, é a de Fermin Chiran, é uma bioética da proteção, é uma bioética, de certa forma, paternalista, no sentido de proteger, né? Agora, é muito mais no sentido de uma beneficência do que no sentido do paternalismo forte, né? E fundamental, não trivial, né? Então, em suma, a proteção em saúde pública, ela legitima algumas formas de restrições da liberdade individual, baseada nas prioridades dos direitos sociais sobre os direitos individuais. Então, por isso que a gente tem aí, nas correntes bioéticas que a gente estuda na saúde pública, no nosso programa, por exemplo, a gente estuda mais a bioética da bioética cotidiana, né, do professor Berlinguer. A gente estuda mais a bioética baseada nos direitos humanos, que é a bioética, a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. A gente também estuda a bioética da proteção, que são bioéticas mais do ponto de vista de saúde pública, né? A gente estuda pouco no nosso programa, por ser um programa de saúde coletiva, essas bioéticas mais individuais, mais pautada nas escolhas individuais dos sujeitos, mais liberais. Por quê? Porque elas estão mais voltadas para a bioética clínica e não para a bioética em saúde pública propriamente dita. E por fim, então, a bioética em saúde pública, ela fornece uma série de ferramentas, uma série de referenciais para reestruturar, para melhor problematizar os problemas de saúde pública, para determinar as principais partes interessadas naquela política pública que a gente deve envolver para tomar a decisão, para pesar os riscos e os benefícios dessa política pública que vai fazer na população. Esses referenciais de análise de bioética não são algoritmos, né? Não podem fazer o trabalho por nós, mas pode facilitar a gente identificar os problemas éticos subjacentes, a deliberar, né? Tomar decisões, analisar os problemas e justificar a tomada de decisão. E a gente tem que aprender, então, a ler a característica desses frameworks, desses quadros referenciais, né, para selecionar um ou mais. A gente não precisa ser um só, né? Para que a gente possa ter um acordo com os contextos profissionais, né? De acordo com o contexto que a gente vai analisar, profissional, que eu digo, se é um contexto de bioética clínica, se é um contexto de saúde pública propriamente dito, e que tipo de problema a gente vai vir a resolver, né? Então, a gente pode analisar a partir dessas escolhas, né? Eu não vou fazer o quê? Eu não vou tratar de um problema de uma política pública, como é o caso de vacinação em massa, com o principialismo de Bush and Children's, porque ali é um principialismo voltado à pesquisa clínica, aliás, à visão clínica, à bioética clínica, né? Eu vou utilizar, então, aqui referenciais mais comunitaristas. Por quê? Porque a saúde pública tem a lógica comunitarista. A saúde pública tem a lógica de melhorar a saúde de uma população, de aprimorar, de ampliar a saúde dessa população, né? Então, eu posso escolher e posso adaptar, pegar, por exemplo, autores que se assemelhem, né? Então, eu vou analisar a questão dessa, como exemplo, da vacinação em massa. Então, a gente vai poder pegar a bioética da proteção, pode pegar a bioética da intervenção, pode pegar a bioética da cotidiana, pode pegar as três juntas, porque elas são convergentes. Posso pegar a bioética, a Declaração Universal de Direitos Humanos, posso pegar esse framework do Henk ten Haven, né? Agora, misturar com aquilo que é com princípios e lógicas que vão muito mais para um outro campo, daí pode comprometer a minha análise
bioética, porque eu tenho que saber o que que eu quero ali analisar, né? Se a, a, o que eu vou analisar é uma bioética clínica, ainda que seja uma clínica ampliada, em que a relação é uma questão individual, é uma decisão individual, ou se é uma tomada de decisão coletiva, né? Então, para saúde pública, a gente sempre vai tomar decisões coletivas para melhorar o bem comum coletivo.